Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 25 de janeiro de 2019, estou gravando o terceiro vídeo, né? Hoje é uma sexta-feira e hoje eu quero ler para vocês, eu vou ler a carta de Pedro 1, primeiro Pedro, eu vou ler a carta toda de Pedro. Uma coisa importante para nós é a gente entender que a Bíblia não é um livro religioso. Ela é um livro de história, ela é um resumo das escrituras e ela é um livro de história, que conta as histórias e que conta recomendações, né, que nós devemos seguir. Mas não no sentido religioso, mas a recomendação que Yahushua deixou através da escritura, porque ele é a palavra, ele deixou quando ele estava entre nós em vida, nesse corpo temporal, né? Porque ele está vivo hoje também, no Espírito, ele ressuscitou e vive em nós, né? Através do seu Espírito. Mas ele deixou recomendações quando ele estava vivo, né? Nesse corpo temporal, e deixou também recomendações aos apóstolos. E hoje ele deixa recomendações em nós através do seu Espírito que habita em nós, que ele nos guia a toda a verdade, né? Então é isso, a gente precisa ler a escritura, mas no sentido, assim, não religioso, mas no sentido histórico e no sentido de orientação de como nós devemos nos comportar. Mas nada de religião, porque Yahushua não está nos templos, ele não habita em templo feito por mãos humanas e nem tampouco em religião. Então vamos começar? Eu estou, né, amados, como sempre, a Bíblia de Estudo de Almeida, revista atualizada, tá? Eu vou ler primeiro Pedro todo, tá? São 5 capítulos, né? 5 capítulos maravilhosos, que nos orienta bastante sobre como nós devemos andar, né? Como nós devemos nos comportar nessa vida temporal, né? Para que nós depois possamos, né? Ser justificados, né, pela nossa fé em Yahushua, porque nós somos salvos pela fé, e seremos também justificados pelas nossas obras, né? Porque é naquele grande dia, aquele que não negar o seu nome e que andar, sabe, separados nele, que andar dando testemunho dele, esses, né, serão salvos. Agora, aqueles que serão julgados segundo as suas obras, né, ainda vai ter outra oportunidade, né, de ser julgado segundo as obras, né? Então nós devemos aqui saber quais são as obras, como nós devemos andar nessa vida temporal, né? E é isso que o apóstolo Pedro ele trata aqui conosco, né, de como nós devemos nos comportar. Então vamos lá, vamos começar. 1 Pedro 1, tá? Prefácio e saudação, né? Eu não vou ler os títulos não, amados, porque eu não curto muito ler título não, tá? Eu gosto de ler assim direto, né? Sem essas epígrafes, né? Vamos lá. Pedro, apóstolo de Yahushua, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presidência de Yahu Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Yahushua, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Yahu e Pai nosso, de nosso Senhor Yahushua, que segundo a sua muita compaixão, que aqui está misericórdia, mas misericórdia é termo que dá, compaixão é Yahu que dá. Misericórdia, ela vem de miséria, né? Então, aqui eu vou ler. Bendito o Yahu e Pai de nosso Salvador Yahushua, que segundo a sua muita compaixão nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahushua dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Yahu, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Yahushua. A quem, não havendo visto, há mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Graça aqui é benevolência, tá, amados? Essa graça aqui também eles adulteraram, né? É outra palavra que é blasfemada. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Yahushua, que neles estavam, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Yahushua e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, veja isso, amados, cingindo o vosso entendimento. O que é isso? Cingindo no entendimento é o quê? Cingindo no Espírito. Entende? É isso que ele está falando. Veja, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos sendo trazida na revelação de Yahushua, ou seja, esperai na benevolência. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É você ser lúcido. Não é você esperar uma coisa que não existe, né? Uma coisa que eu tenho reparado nas igrejas, eles prometem tantas coisas, eles falam, em nome de Jesus, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar bens materiais, Jesus vai te dar um emprego bom. E a Yahushua pode dar? Claro, sim, pode, mas nós temos que ter, né, um entendimento, ser sóbrio, ser lúcidos, né, e andar no entendimento, não em promessas assim fictícias, né, que eles prometem. É lógico que a Yahushua, ele tem todo o poder e ele pode sim dar, né? Ele tem cuidado de nós, né? Ele dá segundo a nossa necessidade. Agora, nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, porque o nosso reino não deve ser neste mundo. O nosso reino é o reino de Sião, é o reino dos céus, que é em Sião, não aqui. Aqui estejamos contentes com o que a gente tiver de comer, onde dormir, o que vestir, estejamos contentes. Foi isso que o apóstolo Paulo, Shaul, o nome dele é Shaul, ele disse, né? É lógico que Yahushua, ele dá o melhor para nós em todos os sentidos, é lógico, isso aí é claro, ele é fiel, né? Mas nós temos que esperar na benevolência dele, entendeu? Em todo o tempo, mas sempre pensando em Sião, sempre com foco no espírito, no espiritual, e não no terreno. Porque até o Yahushua, ele disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Yahweh, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino, quando a gente está na vontade de Yahushua, quando a gente está no nosso coração em Yahushua, a gente não fica assim deseja ser aquela coisa ardente das coisas materiais. A gente não tem esse foco nisso. É lógico que a Yahushua, ele nos abençoa nisso, mas o nosso coração não tem que estar preso nessas coisas, né? Então vamos lá, verso 13 de novo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na benevolência que vos está sendo trazida na revelação de Yahushua. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, amado, esse santo aqui é outra palavra, blasfemada, tá? Esse santo aqui vocês podem pesquisar, vem da palavra Satanás. Pesquisem, vocês vão ver. Pesquisa assim a etimologia da palavra santo, tá?
Então esse santo aqui, na verdade, quer dizer separados. Nós somos separados, um povo separados deste mundo, separados para Iarro, tá? Então aqui, ó, pelo contrário, segundo é separado aquele que vos chamou, tornai-vos separados também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja como o separado cai bem aqui, no lugar de santo. Porque escrito está, verso 16, porque escrito está, sede separados, porque eu sou separado. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Viu? Iarro, ele julga segundo as obras de cada um. Vejam, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Yahushua, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha isso, amados, manifestados no fim do tempo por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Arro, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Só que essa glória também é blasfemado, tá, amados? Aqui no lugar de glória a gente pode botar, não sei. Vamos ter que pesquisar, amados, porque essa glória também é blasfemada, tá? Essa glória aqui, ó, glória, vitória e graça, são as três filhas de Zeus. Entende? Graça pode ser benevolência, né? Agora essa glória aqui, eu não sei ainda o que a gente pode mudar aqui, né? É muito triste o que eles fizeram, né? De fazer essas coisas justamente para dar louvor a esses falsos deuses, né? Mas Yahushua, ele vai nos dando condições e sabedoria nele de como a gente vai interpretar isso aqui, né? Traduzir por outra palavra que não seja blasfemada, né? Mas eu ainda não sei aqui o glória, o que a gente pode colocar aqui no lugar de glória, né? Mas, em todo caso, vamos continuar. Verso 21. Que por meio dele tende fé em Arro, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Arro. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, veja bem, como ele purifica a nossa alma? Pela nossa obediência à verdade. E que é a verdade? Yahushua. Então, quando a gente obedece à verdade, que é Yahushua, nós temos a nossa alma purificada. E quem purifica é Yahushua, ele é a palavra, ele é a água, ele que nos limpa, né? Vós já estáis limpos pela palavra. Foi isso que ele disse para o apóstolo Pedro, né? Esse mesmo que a gente está lendo aqui, ó. Ele disse isso para Pedro. Quando ele for lavar os pés dos discípulos, Pedro disse para ele: não, Senhor, eu não sou digno que tu laves os meus pés. Aí ele: então, se você não deixar lavar seus pés, você não é digno. Aí ele: não, Senhor, então não só os pés, lava-me tudo, a cabeça, lava-me tudo. Ele: vós já estáis limpos pela palavra, né? Porque ali ele estava ensinando a servir, a ser servos, né? Porque o maior tem que ser o menor. Quem quer ser maior tem que ser o menor no reino. É assim que funciona, né? Aqui nessa vida temporal, quem quer ser o maior, eles querem ser o maior, querem menosprezar os menores. Agora no mundo de Arro, não. No mundo de Arro, você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Né? É assim que funciona. Então vamos lá. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Iarro, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quem é a palavra que foi evangelizada, amados? Yahushua, ele é a palavra. Agora aqui, capítulo 2.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Iarro eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual, para ser de sacerdócio santo, ou seja, para ser sacerdotes separados, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Iarro, por intermédio de Yahushua. Está vendo, amada? Aqui ele está falando tudo no espírito. Nós somos casas espirituais. Casas espirituais para serem sacerdotes separados. Certo? E isso, para oferecermos sacrifícios espirituais a Yahweh, né? Por intermédio de Yahushua. Está falando isso aqui tudo no entendimento. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Iarro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povos de Iarro, que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcançastes compaixão. Que aqui está misericórdia, né? Eu coloquei compaixão no lugar, tá? Amados, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Iarro no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Yahweh, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Yahweh, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Yahweh, honrai o rei. Aqui, amados, como ele está falando como livres que sois, é porque nós somos livres desse sistema terrônico, esse sistema do engano, da religião, da política, que é tudo mentira. Mas aqui ele diz que nós temos que sujeitar às autoridades, né, como ele disse assim, sujeitar-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, nós temos que ser honestos, né? Por exemplo, com o nosso chefe, nós temos que obedecer, né? Assim, segundo o que obedecer conforme Yahweh quer que a gente obedeça, tá? Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, o chefe chegar e falar, diga que eu não tô. Você não vai mentir, porque mentira é pecado, é errado. Então você vai chegar e vai falar, olha, mentira, eu não vou mentir. Me desculpa, mas eu não vou mentir. Agora, sujeitar as autoridades é tipo, ele te pedir uma coisa, que seja uma coisa honesta, que seja direito, que seja o seu trabalho, faça para a honra de Yahweh. Tudo nós devemos fazer para a honra de Yahweh, né? Fazer o nosso melhor, que é para Yahweh que nós fazemos. Não é isso? Então aqui, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato,
mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Yahweh. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, ou suportados com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Yahweh. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Yahushua sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Viu, amado? Sobre o madeiro. E Yahushua, ele foi morto no madeiro, não foi numa cruz. Essa de cruz aí é mentira, isso é mentira satânica. Pesquisem sobre a cruz. O que significa essa cruz? Entre no canal do Mago, tem um mago aí que ele fala de cruz. Ele mesmo não usa a cruz porque traz maldição, ele mesmo fala. Mago. Para vocês verem. E nas igrejas aí tá cheio dessas cruzes aí, um monte de cruz. Até na Nova Vida que eu fazia parte, tem uma cruz lá. Tá? Que é o tetagrama terrônico. Que não tem nada a ver com a salvação. Pelo contrário, cruz significa morte. O que tem no cemitério? Cruz, morte. Quando alguém morre no trânsito, botam lá uma cruz lá significando morte. Quando policiais são mortos, eles fazem manifestações e colocam um monte de cruz, representando quantos policiais foram mortos. Veja se isso é vida. Cruz significa mortos. E congregação dos mortos são os templos de pedras. Porque a congregação dos vivos somos nós, templos vivos de Yahweh. Casas espirituais e vivas somos nós, e não templos de pedra. Vamos lá. Verso 24 de novo, do capítulo 2. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Olha quem é o pastor? Yahushua. Quem é o bispo? Yahushua. Não é líder religioso, mas é Yahushua. Capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Agora você vê aqui, amados, aqui tem muitas pessoas que usam esse texto, né, e botando assim, carga sobre a mulher, né? Não, você tem que ser submissa a mim. Você tem que ser submissa, porque na Bíblia está dizendo que a mulher deve ser submissa assim. Só que aqui está dizendo que a mulher deve ser submissa assim como Yahushua foi submisso. Entende? Então, ou seja, a mulher tem que ser submissa. O que é a submissão? É sobremissão. É submissão. Então, ou seja, a mulher tem que ser sob a missão do marido, mas não uma submissão de escravidão, dela não ter direito a nada, não. Pelo contrário. A mulher deve ser submissa, conforme está aqui, mas aqui está dizendo também que o marido deve amar as vossas esposas. Então, não tem como uma mulher estar sob a missão do marido se o marido não ama a esposa. Não tem como. Certo? Então aqui vamos lá. Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Yahweh. Aqui, amados, é outra coisa que eles botam no físico. Veja, tem muitas igrejas aí
que proíbe a mulher de usar brinco, de usar batom, de usar uma calça, de usar um perfume, de se depilar, porque a mulher tem que ser santa, sabe? Então, a mulher espiritual no vestimento dela, sabe, no coque, né? Porque não pinta a unha, não pinta o cabelo, porque não bota batom, anda feito uma bruxa. Então a mulher é santa. Não é isso que quer dizer que não, amados. Aqui nós temos que nos vestir, como ele diz aqui, ó, seja porém o homem interior do coração, ou seja, no entendimento no seu coração, unido ao incorruptível traje do espírito manso. Olha isso que é a vestimenta do espírito, é um espírito manso, porque tem muitas pessoas aí que não usam brinco, não usam batom, não usam aquelas roupas largas aí, grandes, mas o coração delas estão sujos, né? Você vê muitas pessoas aí que dão maus testemunhos. E, quer dizer, e a Ruxa, ele sonda a mente do coração, ele sabe quem está com o coração limpo na presença dele, quem busca ele e quem não busca, ou quem busca só na aparência física e não busca nada e não conhece nada, né? E tranquilo, que é de grande valor diante de Yahweh, pois foi assim também que a si mesmos se extraviaram, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Outrora, as separadas mulheres que esperavam em Yahweh, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, da mesma benevolência de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, compassivos, humildes, aqui está misericordioso, mas compassivos, tá, amado? Fica bem melhor, né? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de recebeste bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, separai-vos a Yahushua. Aqui está santificar, mas separai-vos a Yahushua, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Yahushua. Porque, se for da vontade de Yahweh, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pois também Yahushua morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Yahweh, morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Yahweh aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua. Tá vendo, amados? Aqui não mais
remoção da imundícia da carne, ou seja, não mais esse banho físico, esse batismo físico, mas no entendimento. Isso aqui tudo ele está falando no espírito. Quando você segue o que está aqui e anda no espírito, você consegue andar no espírito. A escritura, ela diz assim, andar no espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Quando você anda no espírito, no entendimento, você não satisfaz a concupiscência da carne. Não tem como. Porque ou você está na carne, que é físico, ou você está no espírito. Você não pode ser espiritual, porque você não é espírito, você é alma. Nós somos alma. Mas nós podemos sim andar no espírito. E a Ruxa, ele nunca vai cobrar uma coisa que a gente não pode fazer. Então esse negócio dos pastores, desses líderes falar, não, nós temos que ser santos, nós temos que ser espirituais, nós temos que ser espirituais, né? Nós somos um povo separado, sim, mas nós somos separados para andar em espírito e não para ser espirituais. É uma diferença muito grande aí. É a mesma coisa, por exemplo, chegar para vocês e falar assim, amados, olha, eu ando com uma gripe, né? Eu ando com uma gripe. Outra coisa é chegar para vocês e falar, amados, eu sou uma gripe. Olha como é diferente. Então, o Yahushua, ele nunca pediu para ninguém ser espiritual. O que ele pediu é para andarmos no espírito. É diferente, amados. Então, quando a gente entende isso, muda muita coisa, né? Muda muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, verso 22. Verso 22 do capítulo 3, tá? O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Iarro, ficando-lhe subordinado anjos de potestades e poderes. Ora, tendo Yahushua sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos, tá, amados? Eu li amai-vos, mas é armai-vos. Amai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Yahweh. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado de dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Yahweh. Caramba, amados. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Yahweh. Ou seja, amados, esse evangelho que foram pregados aos mortos, que mortos são esses que estão falando, amados? São os mortos no entendimento. Aqui está falando foi pregado a mortos, para que, mesmo julgados na carne, ou seja, mortos no entendimento, que eles estão na carne, no físico. Segundo os homens, vivem no espírito segundo Yahweh. Ou seja, esse evangelho, a palavra quando é pregada para esses mortos, que são aqueles que estão dormindo, que estão mortos no entendimento, eles passam a ser vivificados no espírito. Não andam mais na carne, mas no espírito, né? É isso aí. Então aqui, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitadeiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Yahweh, da multiforme benevolência de Yahweh, né, amados? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Yahweh. Se alguém serve,
façam na força que Yahweh supre, para que em todas as coisas seja Yahweh glorificado, por meio de Yahushua, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim seja. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Yahushua, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Yahushua, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Yahweh. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, ou seja, como separado, né? Cristão aqui não tem lógica, mas se sofrer como seguidores do caminho, como os seguidores de Yahushua, né? Não se envergonhe disso, antes glorifique a Yahweh com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Yahweh é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Yahweh? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Yahweh, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha, sois dos sofrimentos de Yahushua, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelado. Amados, esse presbítero aqui que ele está falando, assim, são os anciões. Aqueles que já estão assim, são os anciões e que, que falam da verdade. Aqui não está falando de cargos religiosos, tá? Isso aqui não está falando de cargos religiosos, aqui está falando de presbíteros, são anciãos que falam ali, que orientam, tá? É nesse sentido que está falando, não é sentido de cargo religioso, tá? Então aqui, ó, cadê? Rogo, pois, aos presbíteros, ou seja, aos anciãos, que há entre vós, eu, presbítero como eles, ou seja, eu ancião como ele, eu administrador, eu que oriento como eles, entendeu? É como um orientador, né? É testemunho do sofrimento de Yahushua e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Yahweh. Ou seja, se pastorear aqui é o quê? É você orientar. Não é pastorear de cargo religioso. Porque o único pastor é Yahushua. O que é esse pastorear aqui? É você orientar a pessoa a ir para o pastor que é Yahushua, a ir para o caminho que é Yahushua, a ir para a porta que é Yahushua. Tá? Esse que é orientar aqui. Esse que é o pastorear. Não tem nada a ver com você pastorear, você ser um pastor, um líder religioso. Tá? Não tem nada a ver isso. Então, isso é falso, isso é mentira. Não tem nada a ver isso. E Yahushua é o único pastor, ele é o único mestre, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única porta. Não tem outra porta. A outra porta, a porta larga, é a porta da perdição. Tá? E a porta é estreita, e Yahushua, a porta é estreita. E a porta estreita só entra a alma, no espírito, no entendimento. Não entra religião, não entra cargo de religião, não entra peso de religião, não entra julgo de religião. Ou você escolhe a porta que é Yahushua e você vai entrar no entendimento na porta que é Yahushua, ou você vai entrar na porta larga que é a religião. E essa porta, muitos entram por elas, que são as religiões. Tá? Então aqui, ó. Pastoreai, ou seja, orientai o rebanho de Yahweh que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Yahweh quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, aqui é não dominando, né? Aqui ninguém segue ninguém aqui não. Aqui nós orientamos a seguir Yahushua. A seguir Yahushua, que é o Supremo Pastor. Certo? Não tem nada da gente botar cargos, uma coisa assim de tipo constrangimento, de constranger a pessoa. Não, aqui a gente fala a verdade e a gente orienta que o caminho é Yahushua. A partir do momento que a pessoa que não sabia que o caminho era Yahushua entende e vai para Yahushua, aí é a obra dele. É ele que completa a obra, é ele que vai falando, vai orientando, e outras pessoas que vão conhecendo o caminho Yahushua vão se preparando para poder falar para outras. Tá? Porque para eu estar falando aqui hoje, amados, eu tinha muita vontade de falar, mas no início, eu fiquei 46 anos no engano da religião. E eu fiquei um tempo ainda indo na igreja, pesquisando e orando, e pedindo ao Pai para me revelar, para me mostrar a verdade. E saí da igreja, passei a ser a igreja, e comecei a estudar, pesquisar e tal. Depois conheci o canal Últimos Dias, do irmão Edinho, tá? E comecei... E a Yahushua me preparando, me instruindo, me guiando na verdade, até que surgiu o desejo no meu coração de gravar vídeos também para poder falar essas verdades, né, que a Yahushua tem nos mostrado, né? E isso a Yahushua sabe que não é assim, eu não comecei a gravar vídeo para aparecer, para me mostrar. Não, mas a Yahushua sabe do meu coração de que o desejo que eu tenho é de levar a verdade dele a todo mundo, para que todos venham sair desse engano e venham até ele, porque ele sim é digno de toda a honra, ele sim é digno de todo louvor, tá? Então nós o instruímos a ir ao caminho Yahushua, não seguir ninguém. Aqui ninguém segue ninguém, aqui nós seguimos Yahushua. Certo? Eu não sou discípula de irmão Edinho, eu sou discípula de Yahushua. Eu sigo a ele. Ele é meu pastor. Yahushua é o pastor do irmão Edinho, Yahushua é o pastor de todos que buscam ele. Basta crer e buscar. Né? Então aqui, vamos lá. Verso 5 do capítulo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Yahweh resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha isso, concede a sua benevolência, né, amados? Cingivos de toda a humildade, olha isso, amados. Você fala no entendimento, no espírito. Aqui ele está falando no espírito, né? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Yahweh, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha isso, amado, ele tem cuidado de nós, né? Então, quando a gente busca ele no entendimento de todo o coração, a gente não precisa viver ansiosos, porque ele cuida de nós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. Olha isso, sede sóbrios e vigilantes. Vigiai sempre, né? Então, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhados pelo mundo. Ora, o Yahweh de toda a graça, ou seja, o Yahweh de toda a benevolência, que em Yahushua vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja domínio pelos séculos dos séculos, assim seja, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão,
como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína benevolência de Yahweh. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Yahushua, que andai em Yahushua, porque ele é o caminho, amados. Esse é aquele mesmo Pedro, apóstolo Pedro, que quando Yahushua ele foi entregue para ser sacrificado por nós, ele cortou a orelha do soldado. Olha o que o Espírito faz, como o Espírito transforma a pessoa, porque ele ali era carnal, ele ainda não era convertido, né? Ele ainda não conhecia esse lado espiritual, entende? Então hoje você vê o que era o Pedro antes e quem é o apóstolo Pedro hoje, como é diferente. Então nós temos que sempre andar no espírito, no entendimento, tá certo, amados? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E Yahushua ama todos vocês. Até a próxima, fiquem na paz de Yahushua.